Buscai-o enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia, tendo a certeza que nós temos um Supremo Pastor que está ao nosso lado. Quando nós o buscamos, ele nos socorre. Quando pedimos por auxílio, ele está pronto a nos socorrer nos momentos difíceis da nossa vida. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 114, onde a Bíblia diz o seguinte: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Salmo 119, versículo 114. O Senhor é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo. Na sua palavra nós esperamos conforto e forças para vencermos as adversidades no decorrer do dia. Quero nessa manhã pedir ao Senhor que aonde você estiver, a mão do Eterno esteja sobre a tua vida, protegendo a tua família, te amparando e te concedendo esperança para que muito em breve, quando o céu se abrir, nos encontremos com o nosso Salvador e vivamos com Ele por toda a eternidade. Nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor a cada dia. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 10, o versículo 1. A minha alma tem tédio, a minha vida darei livre curso à minha queixa, falarei com amargura da minha alma. Eu gostaria de nessa manhã fazer uma pergunta a você. Se nós estudássemos o livro de Jó e não conhecêssemos todo o seu contexto, o contexto do grande conflito, e se também não conhecêssemos o final da história de Jó, quais seriam os conceitos que nós formularíamos da vida de Jó e dos seus amigos? Será se nós conceituaríamos os amigos de Jó como sendo justos e Jó como sendo injusto? Em seu desespero, Jó questionava a Deus. Jó não tinha a visão que nós temos hoje. Tudo que Jó vivia era resultado do conceito que ele tinha da época. Portanto, todo o seu sofrimento emocional era resultado da sua concepção a respeito de Deus e dos seus amigos que estavam ao seu lado e da cultura que lhe afetava. É nesse mesmo capítulo que Jó faz afirmações a respeito de quem é o Criador de todas as coisas, mas Jó não tinha conhecimento a respeito do maligno que era causador de todo o mal. Todos nós sabemos hoje que todo o sofrimento que Jó passou é proveniente da amargura de Satanás. Pelo fato de não ter conseguido atingir a Deus, ele se voltou contra os filhos do Senhor nessa terra. Deus, em sua onisciência, poderia ter livrado Jó de todo o sofrimento, mas Deus sabia que não poderia fazer isso, porque a sua liderança estava em jogo diante de todo o universo. Deus, através da sua maneira de agir, revela para todo o universo que é possível um filho que vive nessa terra amar a Deus, viver uma vida fiel a Deus, a despeito das bênçãos do Senhor. Neste capítulo fica muito evidente para nós que Jó não sofria em decorrência de algum pecado. Pelo contrário, Jó era um homem justo, Jó era um homem íntegro. Jó levantava e oferecia sacrifícios pelos seus filhos e por ele mesmo, pela sua família. Jó era um homem que buscava a Deus com inteireza de coração. Deus o amava, Deus via a sua pureza e a sua sinceridade em amar e seguir os ensinamentos do Senhor. Mas nós não podemos nos esquecer hoje em nenhum momento da nossa vida. Satanás ruge como leão, Satanás tenta destruir os filhos do Senhor. Se fosse possível, Satanás não permitiria que nenhum filho do Senhor estivesse com vida ou algum dia recebesse a salvação em Jesus Cristo. Como nós podemos ler no versículo 3, Jó chega ao ponto de imaginar de que Deus estava irado com ele e que Deus se deleitava com os ímpios, porque ele, como justo, estava sofrendo. E ele se deparava com muitas pessoas que tinham vivido uma vida irregular, estavam prosperando e estavam tendo boa saúde. O versículo 3 desse capítulo nos ensina nessa manhã que quando nos depararmos com pessoas que estejam sofrendo no leito da morte, discutirmos esse tipo de teologia para pessoas que estão sofrendo, de nada irá adiantar. O que de fato elas precisam é ser abraçadas, é serem acolhidas, é amá-las, é ajudá-las a ter esperança no Senhor e esperar a resposta do Senhor. É o próprio Jó que, depois de ter dito tantas coisas, ele acaba se arrependendo, confessa a Deus e Deus lhe concede o perdão para que ele tenha continuidade na sua trajetória. Jó, capítulo 10, o versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim.
esse versículo, quando nós estudamos, é necessário fazer um esclarecimento a respeito do que se fala a respeito da ira de Deus. A palavra raiva ou ira nos traz uma conotação errada a respeito da pessoa do Senhor. Esta é uma palavra que não acontece com muita frequência no livro de Jó. Para entender essa palavra, é necessário estudar a cultura no período em que Moisés escreveu esse livro. Ela significava estar conectado, estar ligado. Não era uma expressão de ódio, de raiva por parte de Deus. Portanto, quando nós lemos algumas versões da Bíblia que falam de raiva ou ira por parte do Senhor, não conseguimos compreender o verdadeiro sentido da frase. Como a Bíblia descreve Jó como sendo um homem íntegro, um homem justo, Jó estava ligado a Deus e pelo fato de ter recebido muitas bênçãos do Senhor, e nessa fase da sua vida, está sofrendo aflições na sua vida, é uma pergunta que ele mesmo faz a Deus. Se não seria melhor, em vez de ter nascido, ele ter morrido? Porque o sofrimento que ele está passando, ele já não consegue mais suportar. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 10 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. O próprio Cristo, quando esteve aqui nessa terra, andou como nós, seres humanos. No momento em que ele estava sobre a cruz, foi ele mesmo que abriu os seus lábios e se voltou para o seu Pai e falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sentiu o peso da morte. Ele sabia que os seres humanos não foram criados para morrer. E quando ele se depara com a morte, a mesma sensação que eu e você um dia sentimos, se passamos por ela, Jesus sentiu. Jesus não queria morrer, Jesus queria viver, mas sabia que através da sua morte, somente através da sua morte, poderia o ser humano receber a salvação. É a razão que, como um cordeiro, como uma ovelha do Senhor, ele se coloca à disposição para morrer, para trazer salvação a todo pecador. Os momentos da história que nós estamos vivendo são momentos difíceis. O próprio apóstolo Paulo escreve nas suas cartas. E nós sabemos, aqueles que irão prevalecer nos dias em que estão vivendo precisam cada vez mais se apegar ao Senhor. Se nós não nos apegarmos ao Senhor, nós corremos o risco de não suportar. Aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte precisam receber apoio, auxílio, serem amados, compreendidos. E aqueles que estão auxiliando essas pessoas precisam levá-las a cada vez mais segurar no braço do Onipotente, restabelecer a fé e manter a confiança no Senhor. É por isso que nessa manhã eu convido a você a nos voltarmos para Deus, porque nós não sabemos qual será o fim da nossa vida. Se porventura passarmos por tamanha provação como Jó passou, o que eu e você temos que fazer é mantermos a nossa fé no Onipotente e esperarmos um dia, quando Ele voltar aqui a essa terra, estarmos prontos para viver com Ele e recebermos a salvação em Jesus Cristo. Querido Pai, nas Suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é o que nós agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.